dia! Adoro essa hora do dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia para vocês aqui no estúdio, para você que está aí do outro lado assistindo o Matina, que está começando agora, que vai ao vivo até as 9h30 da manhã. Olha, eu quero mandar um bom dia muito especial para São Paulo. Hoje eu acordei com uma mensagem de um amigo de São Paulo, dizendo que estava assistindo a reprise ontem do Matina. Coisa boa, né? Ter os paulistas e paulistanos na nossa companhia aqui da TV União. Muito obrigada pela sua audiência. Conte sempre comigo, tá? Se você deixar, eu vou estar sempre aí na sua casa. É só sintonizar. Se não me engano, acho que é canal 57, TV Oeste, né? Em São Paulo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Nosso Matina está só começando com assuntos bem bacanas. E assuntos que vão tirar a sua dúvida. Hoje nós vamos receber o advogado Carlos Rebouças para falar sobre a pensão alimentícia. Você que tem filhos, né, na hora do divórcio, da separação, sempre fica pendente essa questão da pensão alimentícia. Então hoje é dia de você tirar as suas dúvidas sobre esse assunto aqui ao vivo. Tem também Leonardo Marques com um bloco de jornalismo para você amanhecer muito bem informado. Informação com seriedade, com credibilidade e imparcialidade é aqui na sua TV União. Tem também um assunto que semana passada nós iríamos falar sobre ele. Acabou não dando tempo porque, infelizmente, o nosso convidado foi mais uma vítima, né, da violência da cidade. Infelizmente, ele foi assaltado, não teve condições de chegar aqui ao vivo. É uma pena, viu? É lamentável realmente ficar sabendo de uma coisa dessa. Então, ele foi convidado semana passada, eu anunciei que ele viria falar sobre a escolha do novo Papa, como é esse processo, e aí ele foi assaltado. Gente, por favor, segurança pública. Eu sei que vocês estão trabalhando, sabe, para dar segurança para a gente, mas continuem, sabe, fazendo mais pela nossa população, que é muito lamentável isso ainda continuar. Eu já passei por uma situação dessa, o meu amigo passou, é difícil alguém não tenha passado por isso daí. É segurança pública. Enfim, vamos continuar pegando pesado, tá? Vamos continuar trabalhando, que eu sei que vocês já estão fazendo bastante, mas pode fazer mais ainda, porque afinal de contas, para malandro não tem remédio não, né? Para malandro tem que ser, cadeia mesmo, não tem outra coisa não. O que é que nós temos hoje? Dicas de saúde da Unimed, saúde e bem-estar, para você ficar muito bem informado sobre a saúde. E, por favor, prevenir, tá? Prevenção é sempre o melhor remédio, eu falo isso sempre. Sempre, 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 para não esperar você adoecer, para depois ter que tratar, né? Às vezes o tratamento é mais complicado, né? Tem a entrevista da Unimed, tem também o quadro hoje, O Artista é Você, com Ronaldo e Cibalena. Eles são repentistas, Ronaldo e Cibalena são repentistas. Tá aí, ainda não tinha tido nenhum repentista aqui no Matina. Tá aí que eu vou gostar. Então, olha, quer participar do quadro O Artista é Você? Manda um e-mail pra gente, matina@redeunião.com.br, matina@redeunião.com.br. Seja o talento que você tiver, não deixe guardado com você, não deixe apenas na sua comunidade. Venha pra cá, pro nosso Matina, se inscreva, manda pra gente um e-mail dizendo o que você faz. Procura a gente no Facebook, olha, nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos e-mail. Você não tem desculpa para não encontrar a gente, tá? Então, por favor, vem aqui colocar um espaço, mostrar o seu talento, porque o espaço é seu. Hoje, terça-feira, 5 de março. Olha aí, meninas marotas. Vocês aí que são fãs dos meninos do Sorriso Maroto, hoje é aniversário do Vini, viu? Entra lá na rede social dele, dá um abraço, dá um beijo, que eu sei que tem um monte de marotas me seguindo e eu sei que tem um monte de marotas que assistem também a nossa TV União. Graças a Deus, obrigada marotas e marotos, amo todos vocês. Vocês fazem a diferença no meu dia a dia com mensagens maravilhosas. Hoje é dia de aniversário dele, eu sei que você sabe. Eu mando uma mensagenzinha pra ele, tá? Olha só, fica comigo até as 9h30, promete? Promete. Olha o Mato Grosso, olha aí, Maranhão, por favor. Distrito Federal, a gente tá? Nós estamos num relacionamento agora, até as 9h30 da manhã, então você não desgruda. Você nem precisa mudar de canal, porque o intervalo é tão rapidinho que não vai dar tempo nem de você pensar.
Então eu vou para ele, daqui a pouquinho eu volto, porque tem muita coisa bacana aqui no Matina, porque ele, afinal de contas, só começou. É já já. Bom, o assunto do momento agora, todos sabem, é a escolha do novo Papa, né? Primeiro foi a renúncia, que ninguém esperava no Papa Bento XVI, e agora a escolha. Quem será o novo Papa? E para falar sobre esse assunto, eu recebo o Vander Lúcio, que é assessor de comunicação da comunidade Shalom. Bom dia. Bom dia, Babi. Como é feito esse processo de escolha de um novo Papa? Então, a Igreja Católica tem uma tradição de 2000 anos, é um processo que já é previsto nas suas leis. É feito através do conclave, uma reunião que reúne todos os cardeais votantes, que são aqueles que têm abaixo de 80 anos. E esses cardeais, Babi, eles se põem em oração durante alguns dias e depois começam a votar para escolher o novo Papa. E realmente pegou de surpresa, né? Essa renúncia. Pegou de surpresa todos, né? Inclusive os cardeais que estavam no consistório, que era uma reunião que o Papa tinha convocado com os cardeais. A gente tem até imagens do Santo Padre. Tem, pode ir soltando. Dá para liberar o áudio dele, soltar as imagens para a gente poder vendo? Ele falando. Certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene conscium hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, que ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum summum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias aga vobis, promne amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure summius pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novo sommo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro, vita oratione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire vilim. E ali ele renunciou, a jornalista entendeu, e a notícia logo espalhou pelo mundo. Isso, e depois as fontes católicas oficiais também, o site do Vaticano fez uma excelente cobertura de todo esse processo da renúncia e também agora da eleição do novo Papa. O Papa anunciou nessa colocação que devido às suas debilidades físicas, ele já com 85 anos, não deixou a igreja, deixou a função de ser Papa. Hoje ele é um Papa emérito, vai se dedicar totalmente à oração no mosteiro, no Vaticano. E vocês já desconfiam qual é a probabilidade aí de quem poderia ser o novo Papa? Já tem algumas pistas? Como costuma dizer os cardeais, como eles costumam afirmar, qualquer um dos 115 pode ser eleito Papa. Dos 115? Cardeais. Uhum. Tem uma média de existem 207 cardeais, destes apenas 115 votam, porque estão abaixo de 80 anos. São esses que têm direito ao voto no conclave. Embora os demais possam participar também
das congregações que aconteceram ontem e que hoje também já está acontecendo no Vaticano. Essa idade avançada, às vezes, dos cardeais, pode ser um agravante, né, na escolha do novo Papa, porque o Bento XVI renunciou por conta da saúde. Então, se o próximo também tiver uma média de idade, como foi a dele na época que ele foi eleito o novo Papa, pode ser que seja um agravante também, ou não? Isso nem é muito levado em conta. O Bento XVI foi eleito aos 78 anos, né? Mas tem algo muito mais além, que é aquilo que o Espírito inspira. Se o Espírito, naquele tempo, inspirou João Paulo II, por exemplo, um jovem, era o necessário para a igreja. Se depois, 27 anos depois, inspirou Bento XVI, era o necessário. Pelo menos é essa a postura que os católicos se colocam, muito confiantes que, como disse Bento XVI, a igreja, que ele compara a uma barca, não é dele e nem é nossa, é de Cristo. Essa barca da igreja que peregrina nos mares da história. Ora um mar em tempo revolto, ora em tempo de bonança, mas sempre caminhando em rumo ao futuro. Então a oração, a postura do católico é essa de oração e de pedir a Deus que venha o pastor segundo o coração dele. E até mesmo porque a postura do Papa ele influencia demais, né? Influencia demais. Não só o rebanho católico de 1 bilhão e 200 mil pessoas espalhadas nos cinco continentes, mas também os estados. O Vaticano ele é um estado e ele possui relações diplomáticas com 156 países. Aí você imagina a importância que é a figura do Papa. Ele é pastor supremo dos católicos e ele é também um chefe de estado que possui relações diplomáticas. Então, além do conhecimento cristão, né, teológico, não sei como é que chama, ele tem que ter o dom da oratória e ainda ser um político nato. Político que eu digo no sentido de relações. No sentido puro do termo político. Exatamente, né? Esse Papa ele era admirável, ele é admirável, Bento XVI, com 11 doutorados, falava 7 línguas fluentemente e outras que ele lia, a habilidade dele, embora física, a lucidez ainda extrema, né? O Papa, Babi, recebe pessoas no seu exercício normal de todo o mundo, todos os dias. Recebe bispos de todo o mundo, relatórios e relatórios e relatórios. E quem visitou o Bento XVI dava conta do interesse dele por questões particulares de cada diocese. A cada 5 anos, os bispos têm uma visita obrigatória a Roma, ao Papa, é o que chama a visita ad limina. Por exemplo, aqui na Arquidiocese de Fortaleza, a cada 5 anos, o arcebispo com os bispos tem um encontro marcado com o Papa. E nesse encontro é levado um relatório onde se coloca os fatos relevantes da Arquidiocese, como a Caminhada com Maria, que reúne 1 milhão de pessoas, os grandes eventos, enfim. E o Papa sabe de tudo isso, através dos cardeais. E olha que isso é só Fortaleza. E o resto do mundo inteiro? E o resto do mundo inteiro. E o resto do mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos, na época, Lincoln, disse que o Papa tinha informações mais confiáveis do que o próprio governo dos Estados Unidos. Olha aí. Mas e aí? E esse processo? Até quando, mais ou menos, você acha que já foi eleito um novo Papa? Como é que trabalha esse processo? Como é feito tudo? Pronto. Então, antes do Papa Bento XVI, o conclave, que é essa reunião dos cardeais, começava a partir do 15º dia da sé vacante, no máximo do 20º dia. Isso porque a experiência que a gente tinha era o Papa que falecia, tinha aquele período dos funerais, que levava uma média de 6, 7 dias, e tinha o tempo dos cardeais chegarem a Roma. O Papa Bento XVI ele fez uma alteraçãozinha e ele deixou aberto o seguinte: estando juntos todos os cardeais votantes, no caso os 115, eles podem decidir antecipar a votação, certo? Então não precisa mais esperar o 15º ou 20º dia após a sé vacante, que foi agora dia 28 de fevereiro. Ontem já tinham 103 cardeais votantes em Roma, e mais os outros que não voltam mais, né? Mas estavam lá. Ontem tiveram as primeiras congregações, que são as primeiras reuniões dos cardeais, onde eles já se colocam em oração e já começam a falar sobre o panorama da igreja no mundo, né? Isso a fim de ir dando subsídios para a escolha do novo Papa. Hoje as congregações continuam e pode sair a qualquer momento o anúncio. O conclave, que é o momento da eleição, vai começar dia tal. Muitos
estão colocando que talvez comece dia 10, dia 11 de março já comece o conclave. Você sabe me dizer como é que surgiu a história da fumaça, para poder dizer, foi eleito o novo Papa, que né, tem aquela fumacinha. Eu entendo tão bem que eu tenho que perguntar tudo para ele. Você sabe me dizer como é que surgiu isso? A igreja é interessante, ela sempre... A fumaça está no telão, está onde? Tem uma imagenzinha aí da fumaça então, branca, tem uma foto... Tá lá no final. Aí, ó. Então, essa estrutura é montada em cima da Capela Sistina. Depois a gente pode ver imagens, aquela capela que tem os afrescos de Michelangelo. Ela é montada aí. Os cardeais votam em um papel, certo? E esses papéis, eles são costurados, certo? E se não chegar àquela quantidade que precisa ter para eleger o Papa, que são de 2/3, os papéis são queimados, certo? Esses papéis são queimados e eles colocam um líquido, que se não tiver sido eleito o Papa, vai ser o líquido preto, não é isso? Que aí vai ser uma fumaça preta. E se ele foi eleito, a fumaça branca. Por que surgiu isso? Para quê? Porque, Babi, na Praça de São Pedro ficam milhares de pessoas esperando. O conclave é feito a portas fechadas. A própria palavra conclave em latim quer dizer com chave. Eles estão lá trancados, mesmo em sigilo. Então, aquilo é para sinalizar os fiéis. Antigamente já tinha essa necessidade, imagina hoje, né? Mas lá todas as câmeras apontadas, logo o mundo vai ficar sabendo. E aqui? Aí são os cardeais, certo. né? Tem algum os brasileiro cardeais aí? Que estão votando. Depois eu separei a imagem dos 5 cardeais brasileiros, pode ir passando. São os vários cardeais que estes são os que votarão. Qualquer um deles pode ser o novo Papa. Qualquer um desses rostinhos aí a gente poderá ver. Qual é o mais novo, hein? Qual é a idade do mais novo? O mais novo, eu esqueci o nome dele, mas ele tem 55 anos. É um garoto, né? Na vista dos demais. Tu tá dizendo, né? Então mas Tem a imagem dos brasileiros, se puder saltar, dos cardeais. Estamos procurando aqui. Brasileiros. Vamos ir. Aí você separou um por um. Alguns estão em grupos, de todos os países, de todas as línguas, mostrando a universidade da igreja. E eles têm a obrigação de falar, no mínimo, quantas línguas e quais são elas? Não tem uma obrigação, mas na escolha do novo Papa se leva em conta isso, alguns que vão votar, né? Aqui nós temos os cardeais brasileiros. Cardeal Cláudio Umes, Dom Cláudio, Dom Magela. Esse primeiro à esquerda do vídeo é o Dom Cardeal Odilo Scherer, o cardeal arcebispo de São Paulo, a maior arquidiocese do mundo. Está à frente com um brasileiro. Apesar do sobrenome alemão, Scherer, ele é brasileiro, né? Nascido no Rio Grande do Sul. Temos Dom João de Avis, que é esse do meio ao centro, né? Ele que tem um ofício hoje em Roma. Ele é presidente da prefeitura para a congregação para os bispos. Ele que cuida dos bispos. E temos também o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Damasceno. Tem mais fotos, algum vídeo ainda para mostrar? Cadê aquele que você disse da capela? Da Capela Sistina tem um local aí, lindo. Acha aí no ponto, Antônio, por favor. É nesse local que os cardeais vão votar. Eles ficam hospedados na casa de Santa Marta, que é uma casa no Vaticano, reservada exclusivamente para os cardeais. Eles não têm acesso nenhum ao mundo. Que susto! É que foi alto, e eu estava no vídeo, no susto. Então, a Capela Sistina com as pinturas de Michelangelo, né, do Juízo Final, que fala do paraíso, que conta também toda a história da criação. Famosa imagem, né? Isso aqui é no teto da igreja? No teto. Pronto. Belíssimo. Eles pintam, é no teto mesmo da igreja ou eles pintam embaixo e vão montando? Como é que é isso? Eu sei que não tem a ver contigo não, mas eu tenho que perguntar. Fabi, eu não sei. Sabe dizer não, né? Como é que... Não, eles pintavam direto. Eles pintavam direto, mas você fica pensando como isso há 500 anos era feito, que você fica impressionado. Eu já tive a oportunidade de ir, Babi. Então, é do teto ao chão, existe pintura, existe obra de arte. A Capela Sistina é a mais esplendorosa, mas existem outras muito belas também. Existem até algumas, Babi, uma curiosidade, que se coloca um espelho no chão, porque a pessoa fica tão impressionada olhando para cima que pode até dar uma dor no pescoço, então eles já montam ali um espelho, porque são obras magníficas. E são muito detalhistas, elas são muito, muito perfeitas. E às vezes até pelo posicionamento para você pintar o teto, você fica quebrando, além de você admirar,
né, as obras de arte, você fica também quebrando a cabeça. Como é que é? Como é que foi feito isso daqui? Impressionante, impressionante. Né? E é essa capela que vai presenciar a eleição de mais um Papa. Teve algum Papa já que renunciou antes do Papa XVI? Teve algum Papa. Teve o Papa Celestino, que era um monge e que foi eleito Papa, e após 6 meses ele renunciou. E o renunciou motivo? por livre vontade mesmo, né? Isso foi em 1415. Para evitar uma disputa maior, ele abriu mão e voltou ao monastério. Interessante, Babi, que algumas agências católicas deram conta que o Papa Bento XVI, durante seu pontificado nos últimos anos, rezou algumas vezes no túmulo desse Papa, do Papa Celestino. Então o Papa Bento ele já vinha maturando essa decisão há algum tempo. Foi que ele chegou e hoje eu vou renunciar e vou. Até mesmo porque é uma decisão extremamente difícil que mexe não só com ele, mas com quanto foi com o rebanho de católicos? 1 bilhão e 200 mil. 1 bilhão e 200 mil pessoas. Então não é uma decisão que ele pode se dar ao luxo de dizer a decisão é minha. Exatamente. Não é só dele, é dele, mas que mexe com... Exatamente. E como ele disse, uma decisão para o bem da igreja, nunca pensando nele. Entende? Então tem um mistério, tem uma coisa que a gente não entende. Para muitos pode parecer só uma eleição, só a escolha de mais um Papa. Às vezes a imagem que a gente tem de eleição, de renúncia, é um pouco deturpada, né? O que é que a gente vê no Brasil? O político renuncia para não ser penalizado. Muitas vezes essa é a imagem que a gente quer transferir. Imagens aí do Vaticano, o menor estado do mundo. E que fica lotado aí, né? Lotado. O número de pessoas que visitaram o Papa no último ano, nas audiências, nos ângelos, correspondeu ao número de pessoas que visitou João Paulo II no seu último ano de pontificado também. Para dizer o quê? Que a igreja realmente é governada por Jesus Cristo através de um Papa que é eleito, né? Não é aquela figura, né? Existe algo maior do que isso. Muito bom saber. Eu tirei as minhas dúvidas, você tirou também? Obrigada, viu, Vander Lúcio? Eu que agradeço, Babi. E aí vamos agora aguardar, né? Vamos ficar na expectativa para saber quem é o novo Papa. Será que nos próximos 10 dias sai alguma coisa? Tomara. Eu acredito que começando o conclave não vai se demorar. Mas isso quem sabe mesmo é o Espírito Santo, ele que conduz a igreja. Amém. Seguinte, no próximo bloco tem muito jornalismo com Leonardo Marques. Eu volto daqui a pouquinho. Sai daí não. E a pobrezinha volta dançando. E aproveitar, né, um pouquinho o intervalo para relaxar, né, para soltar um pouquinho, dançar um pouquinho, até mesmo para você em casa espantar a preguiça junto comigo, né? De vez em quando ela bate, mas não deixa não, levanta, ó. Levanta, vamos trabalhar, pagar as contas, porque ninguém ainda vive de luz ou de amor, filho. Porque amor ainda não enche barriga, porque se encher, pensa numa mulher rica. O tanto que eu amo, agora se eu sou amada é outra história, né? Mas do tanto que eu amo. Olha o outro aqui, 2, o maluco aqui na câmera 2. Tu só ama, é? É amado não? Pois se junte ao termo, vai, junta aqui, ó, turma aqui. Eita, que tá aparecendo aí, gente? Tu também, Liette? Caraca, bichos, pronto, só falta o Ralf dizer também que ele só ama e não é amado. Ah, ele é amado. E ele que não diga que é amado, não, para ver se ele leva um João da Penha quando chegar em casa. Vamos amanhecer agora muito bem informado, tá na hora. Ah, não, tá na hora dele não, eu esqueci. Primeiro a entrevista é o hábito. Tá vendo? Quando você aprende a dirigir, é tão automático que você vai, vai passando as marchas que nem percebe, né? É a mesma coisa do bloco de jornalismo. Hoje o bloco tá um pouquinho diferente. Primeiro nós vamos assistir a entrevista com o médico da Unimed e aí depois o Leonardo Marques entra com muita notícia para você. Solta aí a entrevista. A hanseníase é a doença discutida essa semana aqui no Saúde e Bem-Estar. E para responder sobre ela, eu convidei o médico dermatologista, Dr. Luiz Eduardo Galvão. Doutor, o que é a hanseníase?
Hanseníase é uma doença transmitida por uma bactéria chamada Mycobacterium lepra, que é transmitida através da via inalatória, ou seja, através do contato respiratório prolongado, né, assim, da convivência de muito tempo, assim, muitas pessoas habitando na mesma casa. Então, assim, é uma doença assim, que é transmissível através do ar, né, das vias aéreas da via inalatória. Sendo assim, é um problema que ainda é muito comum, infelizmente, tanto a nível nacional de Brasil, como Ceará e Fortaleza. E apesar de existirem tratamentos, né, para o problema, infelizmente é uma doença que ainda está muito presente no nosso meio. Qual é a situação do Brasil em relação à hanseníase no mundo inteiro? Então, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos absolutos de hanseníase, só atrás da Índia. Em termos nacionais, assim, o Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro que não tem casos nativos de hanseníase, ou seja, os casos de lá são que vêm de outros estados brasileiros. Em termos assim de região Nordeste, o Ceará é um dos estados assim que tem maior número de casos, né, junto também com o Maranhão, né, por exemplo. E assim é uma doença endêmica, ou seja, que está presente em todos os bairros, digamos assim, a nível de Fortaleza, por exemplo, que é a maior cidade. E apesar de, como eu falei no início, ser uma doença muito relacionada com as condições socioeconômicas, assim, pela transmissão de via inalatória, muitas pessoas assim habitando a mesma casa, né, no mesmo cômodo, né? Então, assim como, por exemplo, a tuberculose, que é uma doença também transmitida por uma bactéria semelhante à da hanseníase, a hanseníase tem a ver com o nível de vida, né, com as condições socioeconômicas de habitação das pessoas. Quais são os sintomas mais comuns? É uma doença assim que normalmente nas fases iniciais ela se manifesta por uma mancha branca ou um caroço vermelho que tem perda da sensibilidade. Como é que é isso? É uma lesão de pele que a pessoa sente uma espécie de dormência, ela não consegue distinguir o frio do quente. Então, por isso que nas campanhas de hanseníase, o principal alerta à população é de procurar assistência médica quando apresenta alguma mancha branca ou vermelha ou algum caroço com perda da sensibilidade térmica, ou seja, com a dormência ou com a perda da sensibilidade ao frio e ao calor. Como o tratamento é feito? O tratamento da hanseníase depende da forma, né? É feito gratuitamente através do Sistema Único de Saúde. Os medicamentos são fornecidos. E assim o tratamento nas formas iniciais, assim com 1 até 5 lesões, né, é feito com 6 meses de tratamento. As formas mais graves, assim com maior número de lesões, são 12 meses de tratamento, ou seja, 1 ano. O que acontece, doutor, quando o paciente simplesmente abandona o tratamento? Pode haver uma falha no tratamento, ou seja, a doença que é causada por uma bactéria, ela pode não ser eliminada por completo. E aí o paciente ter que fazer um tratamento adequado, que como eu falei é de 6 meses nas formas iniciais e de 12 meses nas formas mais intensas. Como é feita a prevenção da hanseníase? É uma doença que tem a ver com, como eu falei, além da conscientização, assim, na detecção dos casos precoces, é uma doença assim que para ser erradicada realmente tem que ter uma melhora das condições assim socioeconômicas, dos indicadores, assim, porque é uma doença que tem a ver com grandes aglomerados, assim, né, muitas pessoas no mesmo cômodo, né, pela transmissão da via inalatória. Então é uma doença assim que, para ser eliminada a longo prazo, a médio e longo prazo, passa pelas melhorias da qualidade de vida da população. E qual é a importância de examinar os contatos de quem possui a hanseníase? Então, como a via de transmissão é inalatória, assim, quando você faz um diagnóstico de um paciente com hanseníase, tem que ser examinadas todas as pessoas que conviveram nos últimos 5 anos na mesma casa, né, que habitaram na mesma casa ou apartamento.
e justamente em busca de casos assim não diagnosticados, né? Lembrando assim que nem todos os pacientes transmitem, é só as formas mais intensas que transmitem. Então, normalmente os pacientes que são diagnosticados com 1 a 2 manchas, eles são pacientes que não transmitem a doença, mas que eles pegaram, né, de alguém que conviveu intimamente, né, prolongadamente, né, e que tem um maior número de lesões, né. Então, assim, uma vez diagnosticado assim um caso de hanseníase, tem que ser examinados todas as pessoas que conviveram nos últimos 5 anos. Muito obrigada, doutor. A entrevista do Saúde e Bem-Estar Unimed Fortaleza dessa semana fica por aqui. Eu volto semana que vem com um novo entrevistado. Até mais. Agora sim, está na hora do Leonardo Marques e as suas notícias aqui no Matina. Leonardo... Bom dia, Leonardo. Oi, Babi. Bom dia. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom. Bom dia para você. Bom dia para o pessoal que está no estúdio. Bom dia para o pessoal que está em casa, que tem nos prestigiado com uma audiência enorme. Desde já a gente agradece muito aí a atenção, carinho aí pelo nosso programa e pelo nosso bloco de jornalismo também. O pessoal sempre já me pega na rua e diz assim, assiste o seu programa e a Babi, viu? Adoro as risadas dela e fico assistindo vocês enquanto eu fico tomando banho. Por isso que eu digo aqui que o pessoal tá com o volume da TV um pouco mais alto, porque diz que às vezes não dá para nos ver ali, mas fica ouvindo, fica sabendo das notícias, das matérias, enfim. Então, muito obrigado por você de todo o Brasil que nos envia e-mail, nos liga, nos para na rua e nos agradece aí, diz que está nos assistindo. Pra gente, isso já é maravilhoso. Ela diz, eu assisti aquela matéria tal, gostei daquela matéria tal. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Tem muita gente assistindo aí. Que amanhecia hoje com a mensagem, ele estava falando do pedágio, da notícia do pedágio. Ou seja, então, marca as notícias, né, que a gente dá aqui, eles realmente absorvem a informação. E é muito bom saber que as pessoas ficam bem informadas através da nossa TV União, através do Matina, junto com o Bloco de Jornalismo com você. Que bom, esse é o nosso papel de jornalista mesmo, deixar o pessoal bem informado. Afinal de contas, a gente está aqui para isso, né? E... vou falar alguma coisa que não sei se está acontecendo com você, né? Que você mora em prédio, né? Moro. Apartamento. Sim. E alguns apartamentos, você sabe que alguns, não são todos, já têm a conta de água separada. Outros não, outros já vem incluído no condomínio. O seu é separado ou já vem incluído no condomínio? Não, o meu é incluso no condomínio. O seu é incluso no condomínio. Isso. Pois é, alguns condomínios mais modernos, que de acordo com o que estão fazendo hoje, inclusive a gente já até fez matéria sobre isso aqui, é tudo separado. Eu até acho legal, né? Porque você, às vezes, você consome pouca água, por exemplo, você trabalha muito, passa o dia praticamente fora, né? Então já tem gente que fica em casa. Então, às vezes, até não é justo você pagar o mesmo valor incluído a sua água, já que você não consome tanto e aquela pessoa que fica em casa consome mais. Então, hoje até está servindo mais separada essa questão aí do hidrômetro em alguns condomínios, Babi. Mas quem mora em casa sabe que todo mês a CAGES tem que passar lá para tirar aquela leitura, né, da água. Você já deve ter ouvido falar, tem muita gente descontente aí com a CAGES, porque tem gente que está recebendo as contas, em média, um triplo do valor que realmente consome. Né? O Bruno mesmo aqui comentou, o nosso câmera comentou aqui um dia que estava acontecendo isso. Pois é, lá em casa, graças a Deus, ainda não aconteceu. Mas, segundo a CAGES, é porque realmente acabou o contrato aí com essa empresa terceirizada. Eles já estão aí num novo contrato e por isso fizeram uma média aí, né, dos últimos 6 meses. Mas aí a gente foi para as ruas e fomos ouvir a CAGES também para saber, afinal de contas, né, se você de casa está acompanhando agora o nosso bloco de jornalismo e se você teve a sua conta aí com um alto valor, que geralmente que você não consome tanto, vamos saber agora, Babi, o que, é que as pessoas podem fazer? Vamos lá, rodou. Dona Márcia tomou um susto quando recebeu a conta de água no mês de fevereiro. A cobrança veio 5 vezes maior do que vinha normalmente. A minha conta vinha R$ 24,00. Agora está vindo R$ 176,00. Um valor superior, né? Mais de 20%. E aí, então, eu vim reclamar porque esse valor está muito alto e está me prejudicando. Ela estava há mais de 1 hora na loja da CAGES no bairro Vila União. E a reclamação dela não é a única. Vários clientes da companhia estão insatisfeitos com as cobranças do mês de fevereiro. Em novembro de 2012, o nosso contrato com o prestador de serviço que fazia a leitura dos hidrômetros, que são os medidores, e o faturamento imediato foi encerrado. Por conta disso, a gente adotou
um procedimento de realizar o faturamento pela média aritmética dos últimos 6 meses. Então fizemos isso no mês de dezembro ou no mês de janeiro. Agora, em fevereiro, nós começamos a retomar o faturamento pela leitura dos medidores. E quando fizemos isso, nós começamos a perceber que boa parte dos clientes haviam consumido mais água do que o que efetivamente havia sido faturado pela média. E aí, com isso, nós fizemos agora o ajuste em fevereiro. Segundo a CAGES, a leitura dos medidores deve voltar ao normal neste mês de março. Quanto às contas de fevereiro, a companhia está fazendo um recálculo e os clientes deverão esperar o envio das novas faturas. Os clientes que tiveram suas contas faturadas agora no mês de fevereiro de 2013, cujas contas têm apresentado um aumento superior a 20% à conta de janeiro, esses clientes terão suas contas refaturadas, reimpressas pela companhia e reenviadas a esses clientes. A expectativa é que até a próxima semana já tenhamos todos esses clientes com as novas contas para posterior pagamento. Para maiores informações, a Central de Atendimento da CAGES atende pelo número 0800 275 0195. Pois é, você também pode ir a qualquer loja da CAGES, entre no site da CAGES, que lá tem informando aí onde o endereço de todas as lojas, o horário de funcionamento, ou então você, para mais informações, você pode ligar para esse número aí que apareceu na matéria, 0800 275 0195. A ligação é gratuita. Mudando de assunto, os cardeais voltaram a se reunir nesta manhã no Vaticano para discutir a sucessão de Bento XVI. A expectativa é que neste terceiro encontro seja definida a data do conclave, que, segundo a imprensa italiana, deve iniciar no dia 11 de março. A reunião será realizada apenas na parte da manhã. Já no período da tarde, segundo informações da Santa Sé, deve ser reservado à meditação, à reflexão e ao descanso. Os encontros pré-conclave servem como termômetro da receptividade aos mais cotados para ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica. A eleição não tem candidaturas formais, mas os cardeais aproveitam o período de sé vacante para articular nos bastidores o apoio aos seus preferidos antes de se trancarem na Capela Sistina. Inclusive, há informações aí de um jornal italiano coloca um dos bispos aqui, né, Dom Gilio Scieri, como um dos preferidos aí para a sucessão papal. Aí nesse momento você vê imagens aí da Praça São Pedro, um dos últimos momentos aí do Papa Bento XVI em um de seus pronunciamentos. Mudando de assunto, você gosta de ir à feira livre aí no seu bairro? Todo mundo gosta, né, de comprar frutas e verduras fresquinhas. Mas você já entrou nessa situação, por exemplo, de você ir a uma feira e você está um pouco apertado e você olhar ali do lado e não ter nenhum tipo de banheiro público? Pois é, um vereador aqui de Fortaleza, inclusive conhecido como Aonde É, colocou esse projeto de lei de que as feiras dos bairros aqui da nossa capital têm que ter banheiros públicos. Acompanhe a matéria de Ticiane Prado. Fluxo intenso de pessoas. Começa cedinho e pode durar horas. Muita gente, céu aberto, variações de preços e produtos. A população encontra o que procura. Essas daqui tudo é de primeira. A gente escolhe, o preço também tem muita coisa que os preços são bons, né? A vantagem aqui é muito grande, tem de tudo, viu? Tem de tudo que você procurar na feira, tem. Muitos produtos e dos mais variados são encontrados numa feira. Daí o sucesso e o público tão grande. Mas falta algo que atenda à necessidade da população: banheiro. Por isso está tramitando na Câmara Municipal de Fortaleza um projeto do vereador Antônio Farias, mais conhecido como Aonde É, para que sejam instalados banheiros químicos nas feiras da capital cearense. O vereador, que já vendeu pizza em feiras, explica sobre o projeto de lei. É um projeto viável à comunidade, às pessoas que fazem as feiras de Fortaleza, porque é uma coisa mínima de necessidade de todos os banheiros químicos a ser instalados nas feiras. Tendo um banheiro aqui, o povo já sabe que é público, é para todo mundo, né? É muito importante. É porque as pessoas ficam aqui procurando, ficam muito tempo na feira, aí tendo um banheiro é muito bom. Às vezes tem gente que tem necessidade de procurar um banheiro e não tem, porque muitos feirantes aqui necessitam de um banheiro. Aí muitos procuram e não acham, aí vão a vizinhos e pedem permissão de usar o seu banheiro. Existem atualmente 61 pontos de feiras em Fortaleza. Se aprovado, o projeto será executado o mais rápido possível. Se nós aprovarmos aqui que esse projeto seja aprovado pela Casa,
a implantação, quanto mais rápido, melhor. Bacana a ideia, inclusive para os feirantes que chegam cedinho aí no local do bairro para arrumar a feira, colocar as frutas e verduras sempre fresquinhas para que a gente, consumidor, vá lá comprar. Espero que vá para frente a ideia, muito bacana. Olha só, o governo da Venezuela divulgou hoje que o presidente Hugo Chávez apresenta uma nova e grave infecção respiratória e o estado dele continua sendo muito delicado. Em um pronunciamento feito no Hospital Militar em Caracas, onde Chávez está internado há 15 dias e transmitido pela rede de TV estatal, o ministro de Comunicação e Informação, Ernesto Villegas, afirmou que houve uma piora na função respiratória de Chávez. Ainda segundo o comunicado lido pelo ministro, o presidente venezuelano tem sido submetido à quimioterapia de forte impacto, entre outros tratamentos complementares. Villegas lembrou que há exatas 2 semanas Chávez retornou à Venezuela. O ministro disse ainda que o comunicado foi divulgado por orientação do vice-presidente Nicolás Maduro. Nessa manhã, um grupo de eleitores se reuniu aos poucos metros do Hospital Militar de Caracas para expressar apoio e escrever mensagens ao governante. Mudando de assunto, você está em casa aí sedentário, sem fazer nada? Toda vida a gente gosta de fazer um regime, ou seja, qualquer tipo de exercício físico na segunda-feira. Todo mundo marca na segunda, não é verdade? Pois é, se você não gosta de ir na academia, porque acha que a academia só tem, ou é local de gente apenas forte, para você que está um pouco acima do peso e tem vergonha de ir para lá, uma boa saída é a caminhada, até para melhorar a saúde. Mas é necessário que você tome alguns cuidados. Veja só aí na matéria de Matheus Barros. Caminhando para perder calorias. Para conseguir a tão sonhada boa forma, ou pelo menos uma forma de começar a tentar. Eu me sinto melhor, eu tenho o dia mais ativo, é uma maravilha caminhar. Gilberto também se sente bem ao fazer exercícios, mas ele já havia passado da fase das pequenas caminhadas. Ele é um atleta que se sentia frustrado por não conseguir praticar o seu exercício favorito por conta das lesões. Eu estava vindo de uma série de lesões, né? Todas do mesmo lado do corpo, tornozelo, joelho, quadril. E estava tentando buscar a causa disso, ao invés de ficar tratando ela a lesão de maneira pontual, né? Foi preciso Gilberto encontrar o especialista em movimento humano, Dr. Rafael, para conseguir se livrar do problema. Foi feito um trabalho de avaliação biomecânica, tá? Onde essas lesões, a principal causa dela era justamente um desequilíbrio entre o quadril de um lado com o quadril do outro. Notem bem que estamos falando de alguém que já era acostumado a se movimentar. Por isso, não é somente querer começar a caminhar, colocar um tênis e pronto. Fiz todos os exames antes para saber se eu tinha condições de começar o exercício físico. Após a avaliação médica, o importante é começar. Para isso, um educador físico é essencial. O que não pode mesmo é arrumar desculpa. Eu, por exemplo, sempre atribuo a falta de exercício ao trabalho. O que realmente é importante é começar, não é isso, Tio? O importante é começar a fazer sua atividade. Certo. Então explica pra gente a questão da postura na hora da caminhada que você estava me falando. Existe toda uma técnica, movimentação de braço, o jeito de se pisar, a postura. Tem que estar com o tronco bem ereto. Primeiro passo, ele tem que fazer uma avaliação física, né? Pegar seus dados antropométricos, fazer medida de percentual de gordura, peso, altura. E logo em seguida dá o primeiro passo, que é começar a caminhada, né? Devagar, começando uma caminhada bem leve. Logo em seguida você vai botando um pouquinho mais de ritmo, até chegar ao nível que você já está trotando ou correndo. Então, vamos começar? Não deixa para segunda-feira não, hein? Você já pode começar hoje aí o seu exercício. Quem sabe você tem uma lagoa aí por perto, um parque, ou então você não tem, mas dá para caminhar? Faça isso, compre um bom tênis para que você possa fazer essa caminhada, um tênis confortável. Agora, se você quer entrar em forma e emagrecer, o exercício físico não adianta. É necessário também que você tenha uma boa alimentação e uma alimentação específica aí para você perder peso e continuar com saúde. E agora o Matina dá algumas dicas para você. Confira. Com exceção dos magrinhos,
Todo mundo que está acima do peso quer uma receita para perder uns quilos extras. Alguns alimentos são excelentes para ajudar a atingir essa meta, como, por exemplo, os grãos. Os principais são a chia, a quinoa, a aveia e a linhaça. Os benefícios são vários. Você pode incluir eles numa fruta, em cima de uma fruta, ou no iogurte. Você pode colocar ele numa vitamina. Você pode colocar os grãos de quinoa numa salada na hora do jantar. Ela é riquíssima em proteína, então é maravilhoso. Você pode colocar ao longo do dia, em todas as refeições, uma colher de sopa de cada um. O aumento no consumo de cereais todos os dias reduz a compulsão por doces e deixa a sua saúde em dia. Esses alimentos são importantes porque ele tem uma ação de melhorar o funcionamento do intestino, né? Através das fibras chamadas insolúveis, elas aumentam o conteúdo do intestino e evita algo muito desagradável, que é a prisão de ventre. É possível que assim evite outras doenças como câncer do intestino, diverticulose. Além de contribuir para o rejuvenescimento. Através dessa normalização dos hábitos e através da redução dessas doenças que eu acabei de mencionar, fica claro que elas diminuem o adoecimento das pessoas e com isso aumenta a longevidade, né? E quem pensa que os grãos dão gosto ruim na comida, se engana. Natasha utiliza os grãos na alimentação há muitos anos e diz que as refeições e lanches ficam deliciosos. Ela consome várias vezes por dia. Eu consumo linhaça, aveia e quinoa e chia todos os dias. Aveia e quinoa muito pela manhã com vitaminas e frutas. A quinoa eu misturo com salada, sempre na hora do almoço ou na hora do jantar. E a chia também com vitaminas. O meu intestino funciona regularmente, eu nunca fico doente, raramente eu ficar doente por conta da minha alimentação. Mas além dos grãos utilizados diariamente, quem quer emagrecer também pode fazer uso dos chás. O chá verde, por exemplo, acelera o metabolismo e diminui o percentual de gordura. O chá de hibisco tem ação antioxidante e diminui a retenção líquida. Então, alguns chás, o chá verde é excelente, além de ser antioxidante, ele acelera o seu metabolismo. Então, ele aumenta mais ou menos em 10% do seu metabolismo. Então, isso vai fazer com que você queime mais calorias e você vai auxiliar também no emagrecimento. E o chá de hibiscos também é um chá excelente, ele ajuda muito em retenção hídrica. Então, para aquelas pessoas que estão inchadas, que precisam fazer drenagem linfática, ele vai auxiliar diretamente nisso. Bem, Babi, eu espero que todo mundo tenha gostado das dicas, né? Porque aliar uma boa caminhada a uma boa alimentação é sinal de que você está sempre em forma. Agora, você viu aí que na matéria a gente mostrou alguns chás, né? Por favor, pessoal de casa, principalmente mulherada que gosta bastante disso, não vá fazer a dieta do chá, ficar só no chá porque não dá certo. Com certeza. Né? Pode não. É bom sempre ter uma fruta ali, sempre ter um cereal. Se você vai tomar um iogurte, leva aquele cereal que é baratinho, que você compra no supermercado, que dá pra você ter legal. Só não pode ficar só à base do chá verde, ou só à base de outros chás ou de outras coisas, enfim, que você acha que você vai emagrecer, viu? O adequado é você procurar um nutricionista, né? Exatamente. E aí ele fazer uma dieta bem equilibrada. Ó, pra gente finalizar o nosso bloco de jornalismo, antes, vamos dar uma passadinha nos jornais de circulação, tanto aqui de Fortaleza como os de outras capitais. Já passo a bola para você. Rapidez, olha aí, o povo já está na sua tela. 21 assassinatos, rotina do medo. Fortaleza teve fim de semana mais violento do ano. Bem manchete, bem triste aí do jornal O Povo, né? O Estado, manchete também que não agrada muito. Trânsito mata 283 só este ano no Ceará. O Globo, a guerra do petróleo. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo se unem para ir ao Supremo por royalties. Hoje, a partir das 7 da noite, começa a votação aí, deve varar a madrugada aí dos royalties do petróleo lá no Senado. Folha de São Paulo de hoje, atraso da Anatel ameaça projetos da Copa, diz Tribunal de Contas da União, TCU. Correio Brasiliense, quantas ainda serão mortas por ele? Está bastante bonita também a capa do Correio Brasiliense. Se você não tiver acesso o site do jornal na internet, que você vai saber o motivo dessa manchete. A gente finaliza com o valor econômico. Empresas revêem seus negócios na Argentina. São exatamente o quê? 9 horas em ponto, Babi. Já passo a bola aí para você. Lembrando, se alguém aí de casa quiser mandar
alguma sugestão pra gente de matéria, ou enfim, fique à vontade, escreva pra gente pelo e-mail jornalismo@redeunião, tá passando aqui, ó, jornalismo@redeunião.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Babi, oi. Gostou do bloco de jornalismo hoje? Adorei, sempre Gostou das dicas de caminhada, de saúde, tudo direitinho? Saúde é... Olha, se a gente tem saúde, o resto a gente tem tudo. O resto a gente consegue, né? O resto a gente consegue. Muito bem. O que a gente tem no próximo bloco? Muita coisa Olha, boa? vamos falar sobre pensão alimentícia Eita. com o advogado Carlos Rebouças. E tem ainda o quadro Artista é Você. Ah, legal. Hoje eu falei que eram repentistas, mas não são repentistas, são humoristas. Humoristas, né? Humoristas. Pois é. Agora, Babi, eu queria deixar uma pergunta, você deixa? Claro. Pro nosso querido advogado aí. O doutor Carlos Rebouças. Doutor Carlos, não é isso? Isso. Eu queria saber se realmente tem muita gente que tem essa noção ainda, mas o pessoal diz, né? Queria que ele depois na volta me tirasse essa dúvida, que pensão alimentícia é a única coisa que ainda prende o cidadão. Quero saber se ele me diz se eu estou errado ou se eu estou certo. Porque ele diz que quando não paga... Vai pra cadeia. Né? Cadeia nele. Cadeia nele. Tá bom, tá feita a pergunta no próximo Deixa minha bloco. pergunta aí. Olha só o que o povo pensa. Próximo bloco, responde aqui. Mas é verdade, tem que pensar nisso mesmo. No próximo bloco ele responde isso pra você e pra você que tá aí em casa. Tá bom. Até amanhã. Nada. Até amanhã. Tchau. Tchau. Vamos para nossas dicas de saúde? É o quadro Saúde e Bem-Estar Unimed Fortaleza e eu volto no próximo bloco tirando as suas dúvidas sobre a pensão alimentícia. Bom dia! A hanseníase é capaz de contaminar outras pessoas pelas vias respiratórias, caso o portador não esteja em tratamento. Entretanto, segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria das pessoas é resistente ao bacilo e não desenvolve. O paciente pode ser completamente curado, desde que siga corretamente os cuidados necessários. Assim, buscar auxílio médico é a melhor forma de evitar a evolução da doença e a contaminação de outras pessoas. O diagnóstico consiste principalmente na avaliação clínica, aplicação de testes de sensibilidade, força motora e palpação dos nervos dos braços, pernas e olhos. Exames laboratoriais, como biópsia, podem ser necessários. O Saúde e Bem-Estar volta amanhã. Até lá! Vamos falar de um assunto agora que interessa a muita gente. É o caso da pensão alimentícia. Então já vou abrindo logo a linha que se você tiver alguma dúvida, quiser participar aqui da nossa conversa, é só ligar para o 3486-1721. Se você estiver fora do Ceará, é só colocar o DDD 85 na frente, tá aí, 3486-1721. Bom dia, doutor Carlos Rebouças. Bom dia, Babi. Tudo bom? Tudo bom. Nosso encontro semanal aqui, hein? Sempre. Agora, vamos congestionar essa linha, né? Porque eu acho que isso é um assunto que interessa a muita gente. É um tema bem pertinente, né? Bem atual. Mas vamos começar respondendo a pergunta do Leonardo Marques. Pensão alimentícia, dá cadeia ou não dá? Sim. Quando se fala em pensão alimentícia, pensa-se apenas na pensão do filho, né, do pai para o filho. Né, quando, na verdade, o dever de prestar alimentos, o Código Civil diz o quê? Que o dever de prestar alimentos cabe aos companheiros, aos cônjuges e aos parentes. Né? Esse parentesco é até o grau de irmão, certo? Não passa para tios ou sobrinhos. E a pensão alimentícia que dá a cadeia é essa pensão alimentícia que deriva da obrigação de família. Né? Porque tem alimentos também, por exemplo, de um ato civil que você comete ilícito. E aí gera um direito, aquela pessoa que sofreu o dano, de uma pensão alimentícia. Essa não daria cadeia. Mas respondendo à pergunta que foi feita, sim, a pensão alimentícia hoje, como o próprio Leonardo falou, é uma das poucas coisas que a cadeia é certa no nosso país. Se você deve alimentos, se programe. Se você deve alimentos e a sua condição financeira
piorou e você não está conseguindo pagar aqueles alimentos que você pagava normalmente, procure logo um advogado e ingresse com a ação revisional de alimentos. Porque caso você não se previna, não antecipe isso, você pode chegar numa situação onde não vai conseguir pagar esses alimentos e pode ter a sua prisão decretada. Já temos uma ligação. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Eu estou falando com quem? É com a Marília. Oi, Marília. Oi. Você tem... Oi, qual é a sua dúvida, Marília? É porque meu marido, ele paga 2 pensões. Uma de 30% e a outra de 15%. Aí essa de 30%, ele pediu um reajuste, né, que era 40% antigamente. Aí são 4 filhos, um de 20, outro de 18, outro de 17, outro de 16 anos. Aí a audiência foi semana passada. Aí ele pediu para tirar o mais velho, né, e pedir para diminuir para 15%, porque a situação dele está difícil, está desempregado. E tem eu que tenho 3 filhos dele, tudo criança, né, e fora essa outra pensão que ele paga de 15%. O que é que aconteceu? Ele... o mais velho saiu porque o juiz pediu para ela ligar para o mais velho, mas ela disse que não queria mais receber, e os outros 3 ficaram recebendo 30%. Só que eu tô achando muito pesado ainda, porque ele estava já devendo 3 meses, porque o pai dele ajudava ele a pagar. Só que o pai dele faleceu e essa ajuda acabou. Aí esse mês e o próximo, ele vai ficar pagando R$450, né? Esse mês e o próximo, e de... Deixa eu ver, março, abril, maio em diante, ele vai ficar pagando R$203. Fora a outra pensão que ele tem para pagar de 15% do salário. Ah, e qual é a dúvida? Aí eu quero saber o que pode ser feito, porque tá pesada a situação daqui de casa. Porque eu fui somar tudo no papel, botar direitinho quanto é que ele arrecada, porque ele cata reciclagem, não chega a ganhar um salário. Acho que muita gente tem que ter consciência que reciclagem não dá dinheiro a ninguém, né? Fosse por isso todo mundo tá largando seu emprego de salário para e catar reciclagem. Okay. Aí, juntando a Bolsa Família, o que vai sobrar para mim e para os meus filhos só é R$45. Aí eu quero saber do advogado o que é que pode ser feito, se eu posso me meter na história, o que é que se pode recorrer, o que é que pode ser feito, porque eu, sinceramente, na minha opinião, isso aí está muito errado. Advogado? Não, mas olha, esse caso dela é interessantíssimo, porque envolveu todos os assuntos pertinentes a alimentos. Né? Então, vai ser bom que nós podemos explicar algumas coisas. Primeiro, o direito de alimentos para filhos, ele não acaba com a maioridade, certo? O direito de alimentos para filhos, primeiramente, o direito de alimentos é entre parentes, ascendentes e descendentes de linha infinita. Então, por exemplo, você pode requerer alimentos do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e assim por diante. E também no sentido inverso, né? O pai pode pedir alimentos do filho, né? O avô pode pedir alimentos do neto, né? E isso na linha de ascendência e descendência é interminável. E esses alimentos, ele não vai... É lógico que se um avô pode pedir do neto, isso não acaba com esse direito com a maioridade. O que se tem na jurisprudência é que o filho que cursa faculdade, cursa um nível superior, ele tem o direito desses alimentos até a conclusão dessa faculdade. Claro que se não ficar comprovado que é protelatório esse curso para ficar recebendo alimentos ad eterno, né? Então, tem-se uma jurisprudência que até 26 anos de idade, aquela pessoa que cursa nível superior tem direito a alimentos. Os alimentos eles podem ser pleiteados diretamente do pai, e o Código Civil de 2002 trouxe uma inovação, que é o dever de pagar alimentos solidariamente. Exemplo, se você pega alimentos do pai e ele não tem condições de suprir todo aquele alimento, eu posso pedir solidariamente ao avô também. E aí o pai e o avô vão pagar esses alimentos. Os alimentos de que o Código Civil fala não é apenas os alimentos no sentido que a gente pensa logo em necessidades de comer, e não é só isso. Ele fala que os alimentos são devidos, tanto pelos parentes, no caso, ascendentes, descendentes, até irmão, como por ex-marido, ex-companheiro, são devidos para manter, inclusive, o padrão social de vida que aquela pessoa tinha enquanto casada, né? Tem que ser compatível. Então, esses alimentos, como é que um juiz vai calcular? Aí ela perguntou o seguinte: posso fazer alguma coisa? Não, ela não pode se meter, porque essa é uma relação entre os parentes, pai e filho. O Código Civil mesmo diz que o casamento do devedor de alimentos não tira dele, não exime ele dessa responsabilidade de pagar alimentos, certo? Quando ocorrer casamento, união estável,
do credor de alimentos, aí sim. Se o credor de alimentos, aquela pessoa que recebe os alimentos, casar ou mantiver união estável, ou até um concubinato, a lei diz que ele perde o direito de ser credor de alimentos, ele perde o direito àquela pensão alimentícia. E outro ponto interessante nisso é que já tem decisões dos tribunais superiores que dizem que a ex-mulher que recebe alimentos do ex-esposo ou do ex-companheiro, né, no caso da união estável, ela pode namorar sem perder os alimentos. Ela não pode ter união estável, concubinato e nem contrair novas núpcias, mas namorar ela pode sem perder o direito àqueles alimentos. Né? Outra questão interessante no caso da esposa, né, ou do companheiro é a questão da culpa, porque o Código Civil até então ele diz o seguinte, que o cônjuge que não é culpado pelo divórcio, ele tem direito de receber alimentos. E, consequentemente, aquele cônjuge que é culpado do divórcio não teria direito a esses alimentos, pelo menos os alimentos côngruos, que são os alimentos para manter o padrão de vida. Aquele cônjuge culpado teria direito aos alimentos apenas para subsistência, né? Para literalmente não morrer de fome. E aí tem uma grande discussão hoje, que diz o seguinte, se acabou a questão da culpa no divórcio, hoje eu não tenho mais que discutir, investigar quem é o culpado para que haja um divórcio, também não haveria mais lógica em se discutir a culpa para os alimentos. Então o cônjuge, o companheiro, teria a obrigação sim de prestar alimentos se aquele companheiro ou cônjuge na separação não tiver como manter a mesma condição financeira que tinha antes de alimentos e condição social e de educação. Então o outro cônjuge vai ter sim que suprir esses alimentos. No caso da dúvida que a telespectadora ligou, quem tem que entrar com uma ação, uma nova revisional de alimentos, porque pelo que ela contou, ele já ingressou com uma revisional, onde tirou a pensão do filho de 20 anos. E ele tem que entrar com a nova revisional de alimentos, né, para poder diminuir o valor dessa pensão mais ainda. Na verdade, o filho de 20 anos ele deve ter entrado com a exoneração de alimentos. Então, ele conseguiu exonerar esse encargo dele. Não tem mais o alimento do filho de 20 anos. Mas dos outros filhos, ele vai ter que entrar com revisional. E como é que o juiz vai decidir? Porque a situação ali você viu. São 3 ou 4 filhos fora de casamentos anteriores e agora mais 3 filhos. Até pouco tempo, o juiz decidia alimentos apenas num binômio, necessidade de quem precisa dos alimentos e possibilidade de quem paga. Hoje, já há um entendimento de que não é mais um binômio, é um trinômio. É necessidade, possibilidade e razoabilidade. Exatamente no caso de pensão alimentícia, onde pessoas acham que aquilo é um bilhete premiado da loteria. Então, o juiz vai aquilatar a possibilidade de quem vai pagar o alimento, a necessidade, a real necessidade de quem pede, e se é razoável que aquela pessoa pague aquele valor naquele caso. Então, realmente, os juízes de vara de família têm que ser pessoas muito bem instruídas nessa questão, até de psicologia, de família, porque é difícil você aquilatar e determinar qual será o valor dos alimentos. Agora, no caso dessa telespectadora, o que acontece? Eu não posso também prejudicar a alimentação, aqui em sentido amplo, dos filhos do antigo relacionamento, porque o pai agora teve novos filhos. Né? Então é complicado. É aí que entra a questão de a pessoa fazer um controle de natalidade, né? Pensando exatamente nisso, porque vai gerar problema no futuro. E pensão alimentícia, como foi perguntado aqui, a primeira pergunta, da cadeia, né? Popularmente dizendo, da cadeia. A pessoa pode vir realmente a ser presa, né? E no Brasil hoje, isso é uma ferramenta usada diariamente, né? A pessoa deve alimentos, atrasou 3 meses, por que 3 meses? Porque é uma questão jurisprudencial. Os tribunais superiores decidiram o seguinte, se você recebe alimentos, atrasou 1 ano, por exemplo, e você não ingressou na justiça em busca de executar aquele alimento, é porque você sobrevivia bem sem aquele alimento. Porque se você não sobrevivesse, você já teria ido até a justiça atrás daquele dinheiro. A partir do momento que você vai perseguir judicialmente a pessoa para executar, o valor devido que pode gerar cadeia é o valor de 3 meses de pensão alimentícia atrasadas e mais as que estão por vencer durante o processo. Então, é essa a pensão que dá cadeia. E o restante da pensão, anteriores aos 3 meses, vai ser executada dentro do processo executivo normal, de busca e apreensão de bens, penhora online, e aí tem outras ferramentas que não a prisão civil do devedor de alimentos. Você tem alguma dúvida, quer participar da nossa conversa? Liga para a gente aqui agora ao vivo, 3486-1721. E aproveita aqui o advogado Dr. Carlos Rebouças. De repente, né, quem sabe você tem alguma dúvida e ainda não consultou algum advogado.
Doutor, é comum hoje em dia entrar com um pedido de pensão alimentícia famílias que não sejam formadas por pais e filhos, mas sim avós e netos, irmãos? Sim, né? Hoje nós temos, Está sendo cada vez mais comum? Está sendo cada vez mais comum, até porque está mudando, né, a cara da família no mundo todo e no Brasil também, né? Hoje nós temos a família monoparental, né, aquela família constituída apenas por um dos pais e um dos filhos, né? Hoje em dia já tem a questão até da pensão alimentícia devida entre homoafetivos, né? Pessoas que mantiveram um relacionamento homossexual que termina e aí vão pleitear alimentos uns dos outros, né? Então, irmãos, o irmão, ele é devedor de alimentos desde que não tenha um ascendente que preste alimentos àquela pessoa que necessita. Ou seja, não tem um pai, não tem um avô em condições de prestar aqueles alimentos, ou não tem condições, ou realmente não existe mais. Então, sim, aí você vai poder pleitear do seu irmão, né? Eu já ouvi casos onde pessoas sequer sabiam que tinha um irmão, porque o pai teve um relacionamento em outro estado do Brasil, e acabou tendo um filho lá, e registrou esse filho, reconheceu e tudo, e nunca comunicou à família, e aí faleceu a mãe, e esse irmão que morava aqui estava muito bem financeiramente, e o outro não tinha condições financeiras, estava passando realmente necessidades. E sabendo da existência desse irmão em boas condições financeiras, ingressou com a ação de alimentos. Então, uma pessoa descobriu ao mesmo tempo que tinha um irmão e que agora iria pagar a pensão alimentícia para esse irmão. Então, é um dever que, como eu disse, não se extingue com a maioridade. Algumas pessoas pensam que ficou maior de idade, extinguiu. Não. Tem que ver quais são os fatores, quais são os critérios para se exonerar esse alimento. E aí deve-se procurar um advogado especializado em direito de família para saber o que fazer. No caso, ainda permanece aquele cônjuge que tem uma condição financeira melhor do que o outro para poder pagar a pensão, ainda permanece dessa forma? Como eu disse, são vários critérios. Então, você imagine um casal que vive, que casou, né? E aquele, digamos que o esposo, ele tem uma condição financeira, ficou provado no processo que ele mantinha a condição financeira do casal. Ele que pagava os cartões de crédito, ele que bancava as viagens ao exterior, as viagens aqui dentro do Brasil, né? Então, ele que mantinha um padrão social que aquele casal vivia, né? Apesar de a esposa trabalhar, mas não era ela que mantinha esse padrão social. Então, no divórcio, né, independente de culpa, no divórcio, hoje em dia, independente de culpa, aquela pessoa vai poder sim pleitear alimentos, inclusive na maneira que o Código fala. Quando o Código fala em alimentos, a primeira coisa que ele fala é isso, que eles podem ser pleiteados para manter o padrão de vida, inclusive garantir a educação daquela pessoa que necessita dos alimentos. Obrigada, doutor. Passa tão rápido quando você vem aqui, né? O assunto é tão interessante. Olha, a Marília, não é Marília o nome dela? Marília, obrigada, viu, pela sua participação. Acabou que eu nem consegui falar com você depois que ele respondeu. Obrigada mesmo. Espero que realmente você tenha conseguido, né, tirar as dúvidas da Marília. Espero que sim. Tomara, né? Mas acho que sim, você explicou muito, muito bem. Olha só, no próximo bloco tem o quadro Artista é Você, tem muito humor, então se prepara, você vai rir bastante aqui no Matina. No próximo bloco eu volto. Ronaldo Cibalena aqui no quadro Artista é Você. E ele não é santo não, mas chegou cheio de graça já, né? E tudo bom, Babi? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Fortaleza. Bom dia pra você, especialmente, né? Babi, posso fazer uma pergunta? Lá vem ele. Posso fazer? Você não tem noção do perigo, não. Eu te convidei, eu pego você e faço isso aqui. Tchau, ó. É pode mesmo? ir. Mas, Babi, você vai gostar. Nem que seja de mim, mas você vai gostar. Você é casada? Pergunta difícil. Você é sincera? Não. Tem namorado? Não. Amante? Não. Onde tu mora, não tem homem não, filho? Não. Ronaldo, mas ela é linda, viu, Ronaldo? Ela é bonita, Cibalena. Ela é bonita demais, cara. Mas hoje você ouviu dizer que você tá alegre. Eu tenho uma notícia boa. Notícia boa? Vai, pode sentar, Babi, à vontade. Tem notícia boa? Ronaldo, eu tenho uma notícia boa pro Brasil e pro Ceará e pra Fortaleza. Qual é a notícia, Cibalena? Vai chover.
Aqui em Fortaleza? Lá em casa, vai ser uma chuva de peia com a minha mulher Raidava e o Ronaldo. Por quê? Ela descobriu que eu tô traindo ela, Ronaldo. Ronaldo, eu tava escutando o doutor falando sobre pensão. Sobre pensão, A minha mulher tá grávida de um menino, Ronaldo. De um menino? Um menino de 13 anos não engravidou ela, Ronaldo? Covardia, né, cara? Mas esse baleiro não fica triste não, rapaz. Oi, por quê? Porque pai é o que cria. Não, Ronaldo, o pai é o que faz, o besta é que vai criar. Ronaldo, você sabe qual pra tu, cara? Pode tu nem falar. sabe o que aconteceu quando eu conheci essa mulher, Ronaldo, olha. Você conheceu aonde? Eu conheci ela na festa. Na festa. Ela olhava pra mim, eu olhava pra ela, de repente ela me levou pra dormir na casa dela. Levou até a casa dela. Ela pegou, armou uma rede pra mim, uma rede pro filho dela de 2 anos, que ela já 2 tem anos. também. Sim. Eu peguei, se é pra tu, que eu dormi numa rede, um menino na outra, 3 horas da manhã, não deu vontade de eu mijar? E o que aconteceu? Eu não sabia onde era o banheiro, mas eu pensei, vou pegar esse menino, vou botar na minha rede e vou mijar na rede dele. Tá certo. Eu peguei o menino, coloquei na minha rede. Comecei a mijar na rede dele. Quando olhei pra trás, ele tava cagando na minha. Covardia medonha, né, muito cara? azar. É azar lá muito demais, azar. Ronaldo. Eu Mas tô mal, ó, cara. Você tá mal por quê? Eu comi uma congestão, me atacou uma panelada que eu quase morro, ó, cara. Você comeu uma panelada que lhe atacou uma congestão que você quase Eu tô morria. com um negócio ruim na barriga, viu, Babi? Que tudo que eu vomito eu como. Tudo que você come, você vomita, rapaz. Ah, é, né, Ronaldo? Você tá com problema de esquecimento. Esquecimento, cara, ó. E pior que antigamente eu chegava dentro de casa, entrava na sala de janta, jantava, ia pro banheiro, tomava banho, ia pro quarto, beijava a mulher, assoprava a lamparina, dormia na cama e colocava a roupa empedurada no prego. E agora, Cibalena? Agora eu entro no banheiro, eu janto, entro na sala de janta, tomo banho, entro pro quarto, beijo a lamparina, assopro a mulher, boto a roupa na cama e dormir pendurado no prego, meu irmão. Pensa no cavasalado, Ronaldo. Mas, Cibalena, você olhou pra Babi e disse que ela é bonita, ela é muito bonita. Me ajuda a conquistar ela, Ronaldo? Você quer conquistar a Babi? Quem garante, né, Ronaldo? Ela não me quer hoje, né, Ronaldo? Então fala pra ela coisas doces. Falar o quê? Coisas doces. Babi, açúcar, rapadura, bombom. Cibalena, fala pra ela coisas que vêm do céu. Raio, chuva, meteoro. Fala pra ela coisas da terra. Batata, mandioca, macaxeira. Você fala pra ela, sabe falar a língua de fora? Língua de fora. Isso, pois fala a língua de fora. É língua de fora, Ronaldo. Cibalena, ó, fala uma poesia pra ela. Uma poesia, Ronaldo? Diga pra ela assim, Babi. Batatinha. Hã? Batatinha? Vai. É o novo. Ela é do tempo das batatas ainda, nem na feira da tarde, Vai, Ronaldo. cadê Mas a é porque ela poesia? gosta da Ronaldo, batatinha. mas ela é linda. Ela é bonita. Se ela fosse um pum, eu não soltava ela nunca. É bonita mesmo, viu, Ronaldo? Mas eu vou dizer que você é cantor, é verdade? Eu sou cantor, na minha casa teve 2 cantores. Quem são os cantores? Eu e o meu pai. E cadê seu pai? Meu pai, coitado, morreu de fome. E você? Tô na mesma carreira dele. Vamos cantar pro povo ver? Vamos cantar nós dois? Solta, DJ! Pode soltar! Cibalena e Ronaldo, os metidos do riso, se metendo pra fazer você rir. Com Gilberto Show e Joatão dos Teclados. E o nosso amigo Rasgachita. Cibalena tá chegando com uma nova sensação, levantando a galera, conquistando multidão. O povo tá comentando, quem olhou não resistiu. Esse é o movimento que conquistou o Brasil. Cibalena tá chegando com uma nova sensação, levantando a galera, conquistando multidão. O povo tá comentando, quem olhou não resistiu. Esse é o movimento que conquistou o Brasil. Cibalena tá chegando com uma nova sensação, levantando a galera, conquistando multidão. O povo tá comentando, quem olhou não resistiu. Esse é o movimento que conquistou o Brasil. É bola gatinha. Ó, Ronaldo e Cibalena, você sabe que tudo ao vivo, né? verdade. Deixa eu levantar, deixa eu ficar aqui perto de vocês. Pode ficar, me minha filha. acompanhe. Pode Posso? ficar À vontade. Dá o telefone de contato de vocês. Dá o telefone, eu esqueci na bolsa o telefone. É o número, Cibalena. Dá o número do telefone. 8503-4936. 8503. 4936 e pode ligar a cobrar. Pode ligar a cobrar. Nós Que estamos você sem não crédito mesmo, né? sem crédito. Mas eu queria só mandar um abraço, posso? Claro. São Luís do Maranhão, eu estive lá no ano passado. Isso. Teresina e Belém do Pará, né, Ronaldo? Brasília também, Brasília. Isso, o Ronaldo com tá em certeza. Brasília, né? Nós tava passando fome lá e viemos acabar de morrer por aqui. É só ligar que vocês vão. Pode ligar que a gente vai pra qualquer canto.
Até agora, se você quiser. Vambora. Repete aí, Ronaldo e Cibalena. Ronaldo e Cibalena. 8503 4936. Beleza? Telefone para contato de show. Em churrascaria, pizzaria. Em todo canto, né, Ronaldo? Até velório se chamar, né, Ronaldo? Estamos lá fazendo Pode animação. chamar que a gente vai lá. Um abraço e um beijo pro meu amigo Paulo Reina, beleza? Vocês têm site, alguma rede social, alguma Posso ser coisa sincero assim? pra ti? Eu não sei mexer nem na minha mulher direito. Então liga pra ele que é melhor. Pode Tá ligar. bom? Olha só, eu vou ficando por aqui, agradeço demais. Nós que Obrigada, você agradecemos a conquistou direção. direitinho, viu? Já Obrigado apaixonei. mesmo. Nós vamos embora pra casa agora. Ó, Ó, vem mulher, Leonardo perdeu. Marques. Perdeu, ó. Vem Leonardo Marques daqui a pouco, a Mirga dele com seu programa Top Mais. E eu vou embora. Vamos avançando. Vamos lá. Até amanhã. Vou mostrar para o Brasil que o Ronaldo é safadão. Simbora, Gilberto, show! Rasgachita. Só eu sou safadão, Cibalena? Eu também. Ai, tá certo. Cibalena tá chegando com uma nova sensação.